Olá, para você que está em casa, seja bem-vindo a mais uma entrevista da hora. Eu sou o Luque Marlon, é uma grande satisfação entrar na sua casa e a gente poder junto conversarmos a respeito do que acontece no estado do Mato Grosso, das ações que a Assembleia Legislativa leva até você. Bom, o assunto hoje é um assunto que interessa a muita gente. Nas faculdades, por exemplo, a gente vê muita gente indo para a faculdade de jornalismo, muitas pessoas que se encantam por essa profissão. E hoje nós vamos falar a respeito das ações do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso. Para isso, o nosso convidado de hoje, para poder falar destas ações, Itamar Perenha está aqui ao nosso lado, que é o presidente do nosso sindicato, presidente reeleito e vice-presidente nacional dos jornalistas. Tudo bem, Itamar? Da FENAGE, exatamente, Federação Nacional de Jornalistas. Tudo bem. Primeiro que assumir o sindicato foi uma experiência inusitada, né? Eu sempre fui um contribuinte, e chama aquela espécie de contribuinte relapso, né? Achava que a minha participação se esgotava, paguei a contribuição, tudo bem. Até que o Mário Hashimoto, a Silvia Calic e outras pessoas falaram, você podia se candidatar a presidente do sindicato, você é conhecido, não sei o quê, tá, vamos montar uma chapa. Olha aí. Falei, tá bom, então vamos lá. E ganhamos a eleição, a primeira participação foi em 2018, assumimos em 2019. Evidente que os sindicatos passavam por uma crise já muito grande, né? E a gente foi obrigado a gerenciar essa crise. Enfim, eu brinco até com o pessoal, diz, ó, o comitê de recepção foram 3 oficiais de justiça. Mas não é, eu não atribuo culpa aos colegas, na verdade. Eu acho que houve um processo houve uma certa cisão, uma diáspora, alguma incompreensão nas gestões anteriores. E o jornalista também tem o jornalista como gestor lá não é muito lá afeto, não é muito a prática. E eu tive a felicidade de ter feito um curso, uma faculdade de administração de empresas e uma pós-graduação nessa área. Então, tive possibilidade de fazer um planejamento financeiro, discutir com o pessoal, estabelecemos algumas regras para recuperação e aí nós resolvemos, primeiro, vamos saldar as dívidas, primeiro vamos colocar o CNPJ do sindicato em dia. Estava há 16 anos com o CNPJ inapto. Fomos para a Receita Federal saber o que é que tinha, qual é o tamanho de pepino, qual é o tamanho do problema, e dimensionar os problemas. Aí dimensionamos, estabelecemos um plano de pagamento, havia 11 filiados contribuintes apenas, e quando eu assumi, eu tive a grata felicidade de ver uma resposta extremamente positiva do pessoal. Hoje nós somos em 359 filiados, boa parte já recuperando as suas contribuições sindicais, e algumas modernizações. Primeira modernização foi a informatização do sindicato. A gente não podia mais continuar no século passado. A gente ia trazer o sindicato para o século XXI. O sindicato é totalmente informatizado. O pessoal do interior participa das nossas eleições, do interior e do exterior. Porque ao restabelecermos o convênio da FENAGE com a Federação Internacional de Jornalismo, os sindicatos passam a ser sindicatos de base, somos nós quem estabelecemos com os nossos filiados no exterior as relações consulares. Por exemplo, nós temos filiado em Cape Town, na África do Sul. O visto de trabalho dele depende do sindicato fazer o trâmite da condição de cidadania dele. Entendeu? Temos filiado em Melbourne, na Austrália. Temos filiados em Massachusetts, nos Estados Unidos. Temos 2 lá, temos na Alemanha. Temos 4 em Portugal, na França, e esse pessoal todo, existe uma série de exigências que a Organização Internacional do Trabalho impõe à Federação Internacional de Jornalismo e, ao mesmo tempo, a gente cumpre isso que nunca se fazia. Então, hoje, o nosso pessoal no exterior, quando algum jornalista viaja, aquela carteira da FIGE, a carteira internacional, para mim, particularmente, que estive fazendo um documentário lá na França e em Roma, em Paris e em Roma, foi melhor do que o meu passaporte. Porque o pessoal veio, precisa de alguma coisa, eu falei, preciso de um tradutor. Conhece Paris? Eu falei, não conheço. Então, fulano vai ficar junto com você. O que eu precisei um colega da Federação Internacional de Jornalismo estava lá à disposição para atender. E isso exige reciprocidade.
Quando veio o pessoal, por exemplo, aqui da Taça Libertadores da América, chegaram aqui no Verdão, todo mundo queria se vacinar, que era a campanha de vacinação que estava. E nós incluímos o pessoal na campanha de vacinação. Então, é muito interessante isso. E vamos fazer um convênio com o Santa Cruz, com o Sindicato da Bolívia. Certo. Olha, eu estou recebendo aqui uma revista, inclusive você falou de vacina, segunda dose. Pois é. Eu vou mostrar aqui essa revista aqui. Muito interessante, foi inclusive o que traz Itamar aqui hoje, nessa entrevista com o presidente do nosso sindicato. Fala um pouco dessa revista aqui, Itamar. É uma revista que você traz a prestação de contas do sindicato, é isso? Isso. Bom, o primeiro passo, né, que a gente precisava ter era um meio de comunicarmos o que a gestão fazia. Certo. Não que os outros não fizessem isso, óbvio que faziam à sua maneira, certo? Certo. E faz parte também do processo de modernização do sindicato. Mas na época nós tivemos um problema muito sério, que foi a eclosão da Covid, né? E os jornalistas eram um grupo de risco muito alto. Nós fizemos uma pesquisa junto com o Hospital Júlio Miller e com a doutora Carla Lorena na Hospital Metropolitano. 55% da nossa categoria profissional estava se contaminando com a Covid. Aí veio o home office. 55%? 55% profissional. Inclusive eu peguei a Covid. É importante a gente falar porque exatamente enquanto os profissionais estavam atuando, o jornalista precisava estar em campo também. Exatamente. Para levar informação. Né? E o que a gente conseguiu, primeiro foi o dado da infectologia. Segundo foi o dado, a constatação de que o jornalista não tinha lugar. Está acontecendo isso aqui. Está acontecendo isso lá. Você não escolhe onde vai fazer a notícia. Exato. É onde o fato acontece. As equipes externas ficaram extremamente vulnerabilizadas nesse processo e muitos colegas nós tivemos que arrumar UTI para levar para Campo Grande ou levar UTI para Goiás. Infelizmente um deles acabou falecendo lá em Mato Grosso do Sul. E foi um momento de muito movimento no sindicato. Uhum. A gente precisava ir nas empresas negociar, havia redução dos salários, o pessoal não sabia como fazer e como ingressar com o pedido do benefício emergencial, e a legislação exigia que as empresas tivessem uma força de trabalho organizada. E não existia acordo coletivo. Existiu o acordo coletivo que nós negociamos em 2019, né? Sim. Muitas empresas não aderiram, porque também não queriam pagar o piso, né? A gente tem que analisar também esses aspectos. E é outro desafio para o sindicato isso aí. Nós temos o segundo melhor piso do Brasil. O sindicato de Mato Grosso, melhor piso de jornalista do Brasil é o nosso. É óbvio que no interior, né, ainda não chegamos a esses salários no interior. Porque para o interior, como a nossa carta de concessão prevê que a gente atue no estado todo, a gente criou uma cláusula em que o interior, o piso salarial é definido pela capacidade contributiva da praça. Ou seja, se ela responde ao meio de comunicação de uma forma um pouco mais alentada, o piso é maior. E o importante é que o jornalista passe a ter a sua carteira assinada. E nós estamos aposentando todos aqueles colegas que carregaram a imprensa e o jornalismo de Mato Grosso e que não tinham formação acadêmica nenhuma, mas tinha lá um jornal em Arenápolis que circulava, né, uma máquina plana, o sujeito está lá. Quando eu falei, o piso salarial está em 2.008, estava em 2.874. Falei, bom, para quem que eu vendo aqui a máquina plana que eu quero ganhar isso? Falei, não, espera um pouquinho, vamos acertar. São realidades diferentes, né? São realidades diferentes. Então, eu digo assim, e porque a gente teve que ir para o interior. E também com uma concepção diferente. Às vezes as pessoas me criticam um pouco, falam, e o diploma, a PEC do diploma, não sei o que, olha, eu acho que eu tenho uma posição um pouco divergente na FENAGE, eu sou realista. Nós estivemos negociando no Supremo Tribunal Federal a prevalência do acordado sobre o legislado. E o nosso sindicato foi quem tomou essa iniciativa, porque pacta sunt servante, né, aquilo que obriga as partes num contrato. Eu posso fazer um contrato com você aqui, verbalmente ou por escrito, e nós somos escravos daquilo que pactuamos. No entanto, quando se chegava a um acordo coletivo, as empresas não se sentiam obrigadas a cumprir. E aí é onde o artigo 562 da CLT modificada, ele foi ultrapassado pela cláusula da prevalência do acordado sobre o legislado. Aquilo que os jornalistas, através do seu sindicato, celebram com os patrões,
é lei e é cumprido. Então, é passível de execução imediata, sem grandes problemas. Então, a primeira coisa que eu acho é que aquela questão do diploma, ela é sujeita a um pacto revisional. A segunda é a legislação ordinária, que é o que regulariza a profissão de engenheiro, médico, dentista, enfermagem, enfim, todas essas outras carreiras. E pela impossibilidade prática de você fazer uma emenda constitucional para garantir o diploma de jornalista. E nós temos os colegas que não são diplomados, eles têm um amparo. Primeiro que foi a lei Camata. Então, vamos dizer, quem concede o registro, na verdade, não é o sindicato dos jornalistas. Quem concede o registro é o Ministério do Trabalho. Qual a condição? A primeira é o diploma. A segunda, aqueles que tinham direito, exerciam a profissão, né? Eu até costumo citar Machado de Assis, que começou como tipógrafo, nunca foi escritor e hoje é reconhecido como o maior escritor da língua portuguesa. Então, os fazeres fazem com que a pessoa introduza os saberes, ela aprende. Ou você vai buscar na universidade o saber e aplicar na prática. Então, eu não vejo distinção e não vejo por que essas pessoas que fazem o jornalismo há algum tempo no Mato Grosso devam ser subestimadas na importância do trabalho que tiveram. É melhor tê-los conosco do que eles ficarem aí ao léu sem nenhum tipo de possibilidade de representação. E muitos deles estavam sem conseguir sequer aposentadoria, sem nenhum tipo de benefício, e que a lei garante. Então, o nosso departamento jurídico avaliou e essas pessoas têm sido aposentadas com pelo menos um salário mínimo e mudaram de vida. Então, eu acho que isso aí foi uma coisa importante. E a outra, a gente não pode olhar... Mato Grosso tinha poucas faculdades de jornalismo. Você tinha só um curso na Universidade Federal de Mato Grosso, depois a Unic veio, o IVE veio, fez um outro curso, e as pessoas têm dificuldade. A gente está tentando, junto com os colegas, propor para a Unemat que faça um curso modular de jornalismo. E essas pessoas iam gradativamente, eles estão interessados em fazer, gradativamente assimilando os módulos, e a partir do cumprimento dos módulos, eles passam a ser diplomados. Eu acho que isso são medidas de ordem prática, e não da gente pegar e falar, olha, vamos tratar o diploma como uma reserva de mercado. Não, tem muita gente que é ótimo naquilo que faz, mas não teve diploma, mas ele aprendeu ao longo da vida. E a gente tem que reconhecer que alguns têm talento e são vocacionados para isso. Bom, então aqui o sindicato age dessa forma, a gente procura montar os processos, fazer de acordo com a legislação, e aquilo que prevê o ordenamento jurídico pátrio é aquilo que a gente segue, sem essa de discriminação. O colega que é jornalista, está lá no interior, ele é assistido. E a interiorização foi um dos grandes processos que a gente iniciou. Para você ter, nós tivemos... Para ser assistido, ele precisa ser sindicalizado ou não? A primeira necessidade é do registro profissional. Isso é que legaliza, legitima ele a fazer parte... desse guarda-chuva. Ser jornalista. Segundo, se ele quiser hoje ser filiado ao sindicato, ele pode, desde que tenha um registro profissional. Por quê? As imputações criminais vêm para quem é jornalista. E aí nós propusemos 8 habeas corpus no TJMT, eles foram concedidos 4 para jornalistas, e os 4 que não eram jornalistas e procuraram o sindicato, esses, além de serem condenados por injúria, calúnia, difamação e indenização, ainda estão respondendo um processo por exercício ilegal da profissão. Então, não é algo que você pode afrouxar. Todo mundo é jornalista. Não é assim. Certo. Então, tanto é que a própria justiça não reconhece. Aí, quando as pessoas nos procuram, a gente, você não é obrigado, mas convém. E os serviços que o sindicato coloca são esses à sua disposição. No final do ano, nós tivemos 28 processos, 28 agressões a jornalista. Todos esses processos já estão na fase final. Quem agrediu o jornalista, nós não olhamos a corrente partidária, se era de um lado ou de outro, para nós não nos importava. Interessa a integridade física do jornalista e não quem ou o que ele estava fazendo naquele momento. Se era a relevância da matéria, do assunto, do tema, quem define é o jornalista.
algo inerente à nossa profissão. Desses 28 protestos, já tem processo, 24 estão na fase de definição da transação penal, porque são réus primários, os agressores, e 4 vão para outra fase que nós não aceitamos transação penal. E explico por que nós não estamos aceitando transações penais em algumas situações. Quando o jornalista é agredido, como foi o caso do Isaías, o Alex, lá em Tangará da Serra, equipamento quebrado, aqui o baronato aqui achava que podia fazer com o jornalista qualquer coisa, né? Então a gente entrou com o processo na justiça e não foi só com o Tangará da Serra, foi em Lucas do Rio Verde também, que o sujeito levou um balote na perna, e nós exigimos que, porque não é só a agressão ao jornalista, a lesão corporal. Mais grave, é você privando aquele indivíduo de produzir informações, o cidadão fica sem um instrumento necessário às suas decisões cotidianas, né? Por exemplo, o pessoal no interior, muita gente, claro, se liga ao mercado, vamos dizer, de Bolsa de Chicago, mas quem não liga, ele obtém essas informações através do jornal, através do rádio, através dos sites. Então ele precisa dessas, eu falei, isso é um exemplo extremo, ele precisa das decisões orientadas. Então, nós não aceitamos a transação penal se não for para cumprir a pena restritiva de direito. E quais têm sido essas penas? Óbvio que as pessoas ficam extremamente incomodadas. Tangará da Serra foi trocar fralda de criança, cuidar de criança no horário determinado pelo juiz. Não tinha tornozeleira eletrônica naquele momento, o jornalista ia lá, tirava a fotografia, mandava a hora que entrava, a hora que saía. Sei que o sujeito ficava extremamente incomodado e muita gente ameaçou de morte e tal, mas ninguém matou ninguém até agora. Aqui em Cuiabá, o pessoal foi prestar serviço na casa da mãe Joana. E assim em outros lugares, onde a entidade que for determinada é onde ele vai cumprir a restritiva de direitos. O Itamar, uma pergunta... Não é só a cesta básica, porque não vai fazer diferença na conta bancária do indivíduo. Certo. Né? Então, não foi um ato puro e simples de agressão corporal, foi um ato que também teve reflexo, impactou a sociedade. Como é que o sindicato observa hoje a qualidade do jornalismo praticado no estado do Mato Grosso? Porque o Itamar, deixa eu só te dar um crédito aqui que é importante para o nosso telespectador, porque o Itamar, além de ser o presidente do sindicato, tem uma experiência larga em meios de comunicação, diretor de redações, apresentador, jornalista internacional. Então, hoje, já naquela ponta, com esse guarda-chuva, tem uma condição de avaliar a nossa qualidade hoje do estado, já que também é o vice-presidente da FENAGE. Nós praticamos um bom jornalismo. É óbvio que tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Nós estamos fazendo um tema de cooperação técnica com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, porque é o seguinte, em vários casos, eu vou contar um exemplo aqui, Aripanã, houve um assassinato, arrancaram o dente da pessoa para derreter e vender o ouro, e um jornalista entrou na cena do crime e as digitais que foram coletadas eram só do jornalista. Isso só um exemplo. Então nós estamos tentando, assumindo um compromisso de identificar toda a base de jornalista, fazer um curso de ensinando como as pessoas devem... Porque no interior é o seguinte, roteiro de pauta, Câmara, Polícia Militar, Polícia Civil, né? Uhum. E a Prefeitura. São as 4 fontes principais. E o que dá mais audiência realmente é o crime, vamos dizer, a área policial. E aí aparece o jornalista, ele pega um cartucho deflagrado, está aqui, ó, isso aqui é de fuzil, ó, acho que é 7,62. Ah, isso aqui é 38, isso aqui é uma pistola 9mm. Então, o que acontece? Todas as impressões digitais ficam naquele estilo sensacionalista, o sujeito pega aquilo. Teve um que pegou a faca. Essa faca. Aí. Então, Então, a digital estava dele. Estava ali. Né? Então, o jornalismo ajuda muito, mas nessas condições a gente acaba... Então, nós estamos acertando com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública um curso de 100 horas com os peritos e tal, etc., como respeitar as áreas infitadas. Eles vão ter essas informações periciais
vão acessar. Agora, quem não for jornalista não vai acessar mais, né? Quem não tiver registro profissional não acessa mais. Então, porque muita gente confundiu também a vítima com o homicida. E aquelas coisas que acabam acontecendo com quem não tem muita experiência se mete a fazer. Bom, já estamos caminhando para a reta final dessa entrevista, Itamar. E um dos pontos importantes aqui, inclusive nessa revista que eu estou vendo aqui agora, ficou muito boa, bom, claro, né? Feita pelo sindicato, muito bem elaborada. Esta luta aqui para ampliar e manter o número de filiados. Porque nessa contribuição sindical, gostaria que o senhor estivesse falando a respeito dessa anistia que foi dada, que os jornalistas precisam saber disso. Tá. E se começa a partir de agora, né? E a gente fazer um trabalho para fortalecer o sindicato, que automaticamente fortalece a classe desses profissionais que somos nós que levamos a informação até eles. Luque, a Assembleia é o órgão soberano. E a percepção que eles tiveram é o seguinte: a Covid, ela trouxe uma dificuldade muito grande para todo mundo. A gente às vezes fala, eu falo, mas a contribuição do sindicato é R$45. O cara vai na Praça da Mandioca, toma duas Heineken, né? E já foi a contribuição. Mas não é a gente olhar a coisa de uma forma isolada, um comportamento ou outro. As pessoas foram se afastando, né? Depois deixa de pagar, porque em algum momento faltou, tiveram dificuldade. A gente conhece, o sindicato teve um processo de assistência social a todos os jornalistas que estavam precisando mesmo de comida. E a gente fez isso de forma, com o apoio de sociedades organizadas, né? Que não querem ser identificadas. Nós tivemos um pessoal do Uber que entregava as cestas básicas para não causar nenhum tipo de constrangimento e nem dizer de onde veio, mas foi do sindicato. E tinha o padre de uma igreja que providenciava as gravações de casamento, aquelas festas, né, da igreja, para o pessoal ter um dinheirinho para poder sobreviver, então a situação foi muito difícil. E a Assembleia decidiu o seguinte: olha, quem já foi filiado ao sindicato e não contribui, tudo que está para trás está anistiado. A partir desse ano, como o nosso regime é de anuidade, ele paga esse ano e volta a contribuir normalmente, e vida nova, vida que segue. E agora, com essa informatização do sindicato, ficou mais fácil, inclusive. A cobrança hoje vai boleto, vai as informações. Tem um grupo de WhatsApp, já estou sabendo. Tem um grupo de WhatsApp, nós temos vários mecanismos nós estamos assim, nós vamos modernizar a sede e entrar, inclusive, com o jornalismo moderno, na nossa comunicação com a nossa categoria. Sede própria? Sede própria já temos. Paga, quitada. Depois de 14 ações de despejo ao longo de 52 anos de história do sindicato, é a primeira vez que o sindicato tem uma sede própria. Falta agora mobiliar, né? Então, a gente não consegue tudo de um dia para o outro. Reeleito. Reeleito, mas... Mais um desafio pela... São quantos anos? São 2 anos cada mandato, né? Eu espero encerrar esse mandato, entregar um sindicato melhor do que eu recebi, né? E que outro também tenha um sindicato melhor do que fez. Eu preciso me dedicar a questões da FENAGE, algumas questões institucionais que são importantes. Como é que tu foi parar lá na FENAGE, lá, vice-presidente? Olha, o sindicato nosso, quando nós tomamos a iniciativa da vacinação e todo esse processo de informatização, fomos o primeiro a entrar em home office, essa notícia foi espalhando para o Brasil. Então, de repente, quando eu me vejo, o pessoal está me ligando de Manaus, está ligando lá de Ceará, está ligando de... Que bom. Eu falei, bom, eu candidato a FENAGE, nunca teve no meu horizonte, né? Um radar. Mas eu vou fazer parte da chapa. Eu só não posso assumir o compromisso de estar em Brasília, de me deslocar, de mudar e tal. E aí nós encontramos com a Samira, uma pessoa bastante atuante, uma cearense, e tem feito um bom trabalho, conseguiu montar uma boa diretoria, certo? E o pessoal sempre fala assim, olha para o nosso sindicato com inveja. E fala, o sindicato de Mato Grosso é um sindicato de referência para o Brasil. Eles não sabem das nossas dificuldades. Mas a terra do agro, só tem gente rica lá, e o seu sindicato é poderoso. Na verdade, não, o agro não é muito generoso com o sindicato. Pelo contrário, é um grande opositor. Mas não tem problema, nós estamos à altura desses desafios que nos propõem no dia a dia. Amigo Itamar, eu quero te agradecer por ter vindo aqui trazer boas notícias, não é? E fortalecendo ainda mais nós, jornalistas, e que também acompanha, saber que o sindicato hoje
tenha uma boa estrutura, estamos sendo bem guiados e que a gente possa continuar fazendo bom jornalismo, levando essas informações a quem nos acompanha por esse Brasil afora. Bom, a campanha já está acontecendo, você pode entrar em contato com o Sindijor. O Sindijor tem telefone, qual que é o telefone, Itamar? O canal de atendimento é via WhatsApp, está aqui na primeira página da revista. Deixa eu pegar aqui, vamos aqui, eu copiei aqui, está aqui, ó. É o 999, são 3903-4398. Isso. É o Zap Sindijor. Felícia ao Sindicato dos Jornalistas, fortalecendo. R$50 é a mensalidade, se pagar até um dia, 45. 45. Na verdade, tá assim, esse é um canal de atendimento, digita o que quer, alguém vai atender e te dar a resposta. Já te dá a resposta. E é rápido, já entrei em contato lá. Silvia que atende. Silvia, uma das pessoas que atende é a Silvia. Uma das pessoas que atende é a Silvia. Pessoal, tá vendo como é bacana a gente conversar, trocar ideias a respeito de cada ação que acontece no Estado? O jornalismo vem crescendo cada vez que passa no Brasil todo. Essa condição das máquinas, da tecnologia é importante, mas por trás disso tudo ainda existe uma cabeça que pensa, cria essa estratégia e conversa, tem esse bate-papo e aproxima as pessoas. Um abraço para você, até a próxima.